Você pode se achar o cara mais evoluído do mundo por devolver o carrinho do supermercado, mas o que significa ser mais evoluído? Bom, digamos que aqui tem você, um ser humano, e aqui tem um elefante, uma estrela do mar e uma minhoca. E se você fosse organizar tudo isso aqui numa ordem, que ordem você faria? Você poderia organizar, por exemplo, do maior pro menor, em questão de tamanho. Então, nesse caso, a ordem iria ficar mais ou menos assim: minhoca, estrela do mar, humano, elefante. Uau, mas que fantástico. Ou então, de repente, você poderia organizar pelo nível de inteligência que você acredita que eles tenham. Tipo assim, indo do menos inteligente pro mais inteligente. A ordem, nesse caso, poderia ficar parecida com isso aqui: estrela do mar, minhoca, elefante, humano. Você poderia testar vários critérios diferentes e chegar a uma ordem diferente, mas muita gente iria dizer que o que realmente importa, a inteligência, a complexidade emocional, nesse quesito o ser humano sempre ficaria na posição mais alta, de mais destaque, a tal posição mais evoluída. E esse pensamento é muito fácil da gente ter, porque afinal de contas nós dominamos o mundo há muito tempo. Nós somos os seres humanos, nós somos quem aprenderam a fazer foguetes e abelhas apenas fazem mel. E a gente ainda rouba o mel delas. E além disso, desde o primeiro momento em que a humanidade começou a se questionar sobre de onde viemos, tudo já estava mais ou menos no lugar de sempre que nós vemos hoje. Não existiam e ainda não existem registros fotográficos do começo da vida na Terra, nenhuma máquina do tempo pra gente ver como que foi lá no começo da humanidade. Por isso, em várias frentes de estudo, era isso o que a humanidade acreditava. O universo inteiro existia em função da Terra, que estava lá no seu centro, e o homem estava no topo da criação da Terra, deixando tudo abaixo apenas para servi-lo. E alguém muito importante que viveu sob a influência disso aqui foi Aristóteles. Pois é, esse indivíduo aqui, além de filósofo, também tinha um grande interesse fenomenal pelos seres vivos. Por isso ele dedicou anos da sua vida catalogando e descrevendo as mais variadas espécies. E até mais ou menos uns 1800 anos depois dele, ainda assim ninguém tinha feito um estudo tão importante quanto o de Aristóteles nessa área. Tanto que até hoje Aristóteles é considerado o pai da biologia e da zoologia. Mas acontece que, apesar de fundamental para nós chegarmos onde nós estamos hoje, a perspectiva de Aristóteles era bem diferente daquilo que a gente entende de biologia hoje. As principais diferenças era que Aristóteles aceitava a teleologia, o essencialismo e a escala natura. A escala natura pode ser visualizada com essa escada aqui. Essa aqui é uma escada que tem degraus. Em cada degrau nós podemos organizar cada espécie, em que nós começamos com o mais alto nível de superioridade, que obviamente nós podemos encontrar seres humanos, e aí nós vamos descendo cada degrau para um nível de inferioridade maior. E apesar de Aristóteles não ter desenhado essa escala, dizendo onde que cada animal ou planta se encaixa, ainda assim é bem nítido que nos seus escritos ele acreditava em uma ordem como essa aqui, por exemplo. Não exatamente essa ordem, é apenas uma simplificação. Mas o ponto é que, para Aristóteles, essa escada era decrescente. Ele acreditava que, por exemplo, os seres humanos estavam aqui no topo, e aí depois vinham, sei lá, outras coisas como peixes ou depois insetos, e assim ia descendo até a gente chegar em minerais. Que, bom, eles não eram seres vivos, mas supostamente eram seres, ainda assim. Por isso eles estavam ainda na mesma escala. Poxa vida, muito legal isso aqui. E o segundo ponto de Aristóteles era o essencialismo. Na visão de Aristóteles, isso significava que todos os seres têm uma certa essência pré-estabelecida, que define as suas características e que não podem ser alteradas. Por exemplo, veja esse coelho. Coelhos são conhecidos por serem peludinhos, eles são conhecidos por terem orelhas grandes, eles são conhecidos por comerem cenoura. É esse conjunto de traços que caracteriza um coelho. Coelhos sempre terão esse conjunto de características e sempre se comportarão de uma forma em específica. Não tem espaço para mudanças, porque essa é a essência do que é ser um coelho. E isso aqui não muda. Isso significa então que um coelho que não tem pelos, orelhas curtas, que prefere comer McDonald's, esse aqui é um distúrbio da natureza, uma imperfeição. Temos que acabar com ele. Puxa, muito bacana isso. E o último princípio é, claro, o da
teleologia que faltou. Esse princípio significa que todas as coisas têm um porquê e caminham sempre em uma direção, a um propósito. O que a gente pode dizer que é mais ou menos parecido com o essencialismo. Mas enquanto o essencialismo foca nas características físicas que fazem um coelho ser um coelho, a teleologia foca no propósito para que o coelho serve. Então um coelho deve cumprir o seu propósito de se encaixar em algum degrau em específico na escala natura, digamos nesse degrau aqui. Esse é o lugar que ele deve estar. Então por muito tempo os seres vivos eram fixados em posições em uma escala de perfeição, mas algo começou a mudar isso. As grandes navegações. Em meados do século XV, início do século XVI, a tecnologia de navegação teve um avanço muito grande. As navegações que antes eram sempre feitas aqui perto da costa, para os navios não se perderem, acabou ganhando uma escala oceânica, que agora era possível ir muito mais longe. Os navegadores portugueses primeiro chegaram ao extremo sul da África, para depois, então, contornar o continente até chegar às Índias. Mas acontece que isso, por si só, não impressionou muito as pessoas comuns daquela época, porque os produtos, os animais e as plantas dessas regiões já chegavam até a Europa há bastante tempo, através de rotas comerciais muçulmanas. O espanto mesmo foi quando eles tomaram um outro rumo, quando eles chegaram até o outro lado do Atlântico, mais ou menos por aqui, pelo Brasil. E aqui é aquela história que você já talvez conheça, é tipo, oh meu Deus, é uma ilha, tá, pera, é muito grande pra ser uma ilha, e é um continente na verdade, tem pau-brasil, vamos pegar tudo. E aí, bom, literalmente o resto é história. Mas há um pequeno detalhe aqui, nessa de ir até o Brasil, pegar tudo que é possível e voltar até a Europa, a rapaziada não levou apenas os produtos que interessavam comercialmente, eles também tinham curiosidade, eles levavam coisas que eram diferentes, meio bizarras para eles. E vamos combinar que quando eles chegaram aqui, eles realmente encontraram um mundo novo. Era completamente diferente de tudo que eles conheciam. Então é claro que eles levaram muitos exemplares de animais e plantas para a Europa. E é claro que não apenas do Brasil, mas também de vários países das Américas, porque as grandes navegações continuaram ao longo do século XVI. E com isso, os estudiosos europeus começaram a perceber que a diversidade da natureza, na verdade, era muito maior do que eles imaginavam. Os navegadores trouxeram, por exemplo, lhamas, e pensaram, poxa vida, que fofo. É tipo um pônei com um pescoço comprido. Eles também trouxeram, por exemplo, um tucano. Tipo, ah, que legal, um pássaro que é meio colorido e bicudo pra caramba. Ou sei lá, também teve um tamanduá que era um pouco mais bizarro até. E assim as coisas foram se desenrolando. Quanto mais se explorava o novo mundo, mais ficava claro que eles só conheciam uma pequena fração de tudo que existia. E é claro que pra gente hoje em dia, uma lhama, um tucano ou um tamanduá são animais interessantes e curiosos e tal, mas para aquela época, esses bichos foram um real problema para eles. Porque pensa bem comigo, se existe uma escala da vida que organiza todos os seres vivos por nível de perfeição, então aonde, por exemplo, que a gente vai encaixar uma lhama? Qual o degrau certo dela? Ou o tucano? Qual o lugar dele? Ou sei lá, um tamanduá? Ou talvez, pior ainda, onde que ficaria um ornitorrinco? O ornitorrinco, por incrível que pareça, é um outro grande problema, porque ele parece que se perdeu no meio do caminho entre um bicho e outro. Afinal, o ornitorrinco, ele é capaz de produzir leite como um mamífero, de botar ovos como uma ave e ainda tem um veneno como o de um escorpião. E se cada ser tem uma essência própria e todo desvio dessa essência é um erro, uma imperfeição, como que um bicho com simplesmente 3 essências seria possível? E para piorar a situação, eles ainda descobriram vários fósseis. E aí foi que lascou tudo mesmo, porque eles começaram a perceber que alguns desses animais e plantas fossilizados pertenciam a seres que nem sequer existiam no mundo atual. Tipo, nem na Europa e nem em um outro lugar aqui do mundo. E aí a pergunta que fica é, como que isso é possível? Porque a criação é eterna e não deveria mudar. Então como que é possível o registro de algo que não existe mais? Quer dizer, se a natureza é perfeita, então se uma espécie inteira morrer, ela deve reaparecer em um outro lugar. Ou será que tem como uma espécie inteira deixar de existir e entrar em extinção
Uou, isso era realmente muita informação para se processar na época. E aí as coisas foram se adensando e chegou a um ponto em que não dava mais para negar os fatos. Quanto mais os naturalistas ficavam zanzando ali pelo mundo e descobrindo coisas novas, mais eles percebiam que haviam evidências demais para serem mera coincidência. E para complementar, naquela época estava ficando claro que em outras áreas do conhecimento a gente estava redondamente enganado. Porque, por exemplo, aparentemente a Terra não estava mais no centro do universo. Foi do geocentrismo pro heliocentrismo. E havia uma boa base de explicação física para isso. E se nós erramos nisso, será que então nós podemos também estar errados em outras coisas importantes? Tipo sobre a posição do ser humano em toda a vida que conhecemos? Bom, pois é, foi por isso que os cientistas começaram a dar os seus pulos para dar uma explicação para tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eles ainda tinham uma visão muito focada no modelo de escala natura. As principais teorias que circulavam na época ainda eram muito fixistas, ou seja, elas não admitiam que os seres mudavam, e também era muito linear. Não se abandonava a ideia de uma escala com o ser humano no topo. Por isso que nesse contexto, as ideias desse cidadão foram bem disruptivas. Esse aqui é Lamarck, e em 1809 ele aceitou que a criação muda e que os seres sofrem transformações ao longo do tempo. Então, uma girafa antigamente poderia ter um pescoço mais curto, mas ela foi ficando com um pescoço mais comprido, e isso progressivamente ajudou esses animais a alcançarem galhos mais altos. Com isso, Lamarck derrubava o primeiro princípio de Aristóteles, o tal do essencialismo, porque ele aceitava que a forma física daquela espécie não era determinada por uma essência interior fixa. Porém, por outro lado, ele manteve aquela metáforazinha de escada, enquanto que na escala natura de Aristóteles, a escada começava aqui no auge da perfeição com os seres humanos, e aí ia reduzindo o nível de perfeição em uma escala decrescente. Agora, para Lamarck, por outro lado, a ordem era crescente, indo dos seres menos complexos até os mais complexos. E perceba que essa escala aqui agora é temporal, em que abaixo estavam os seres que apareceram primeiro na criação, e aí acima estavam os que vieram depois e depois. Enquanto que para Aristóteles estava tudo em uma mesma escadinha, para Lamarck havia mais de uma. Ele separava animais, vegetais e minerais, cada um com a sua própria escada, porque Lamarck achava que eles eram muito diferentes entre si e deveriam provavelmente ter uma linha de progressão própria. E veja que eu falo progressão, porque ele também acreditava num progresso dos seres. Eles estavam sempre evoluindo para uma forma mais complexa e mais perfeita, e obviamente o auge da perfeição era o ser humano. Ok, show de bola. Lamarck explicava as mudanças que a galera via nos organismos, mas ainda assim ele não conseguia responder perguntas mais capciosas. Porque assim, se a evolução é sempre indo para a perfeição, então por que tem órgãos que não servem para nada? Tipo, as asas muito pequenas que não servem para voar em um avestruz. E talvez pior ainda, se a ordem natural da evolução é sempre um progresso rumo à perfeição, o que explica espécies extintas? Bom, aí para responder essas perguntas foi preciso uma nova ideia revolucionária, dessa vez apresentada por este cidadão 50 anos depois. Esse é Darwin. Essa ideia que ele apresentou é o que nós conhecemos hoje como teoria da evolução. E ela não apenas mudou o jeito que nós entendemos a história da vida na Terra, mas ela também chutou os humanos do topo da perfeição. Desde a antiguidade, a humanidade imaginava a vida assim, como uma escada. Mas Darwin sugeriu que não era nada disso. Ele sugeriu que funcionava da seguinte forma. A vida começou há muito tempo aqui, numa base. E aí, com o passar do tempo, como não existia essência fixa, os seres vivos foram se diferenciando, foram acumulando variações genéticas ao ponto de que um ramo se bifurcou em dois. E assim, mais ramificações foram acontecendo, até a gente ter isso aqui. Essa é a árvore da vida, em que cada ramo é uma espécie atual. Nós encontramos bactérias, nós encontramos os vertebrados. E nós podemos ainda incluir os ramos mortos, que são espécies que se extinguiram no meio do caminho por causa da diversidade do meio ambiente. E essa forma de entender a natureza
foi excelente. Isso aqui respondia, por exemplo, como é possível existir tanta diversidade. Por que algumas espécies são extintas? E mais outras coisas. E essa explicação também se encaixava certinho com as descobertas geológicas que mostravam que a Terra era na verdade bem mais antiga do que se pensava. E por último, essa árvore da vida terminava de quebrar a visão de mundo aristotélica. O essencialismo meio que perdia o sentido aqui, porque claramente não existe uma essência em que definia cada ser vivo. E a teleologia, a ideia que existe algum plano de onde cada espécie deve chegar, ela também cai com isso, porque o processo aqui é aleatório, as mudanças acontecem e o ambiente favorece algumas características mais do que outras. E por último, a escala natura em si perdeu seu sentido. O ser humano perde aqui a sua posição do topo, porque numa árvore não existe o topo. Ela pode ter milhares de galhos em que nenhum é o auge máximo. Os galhos que apontam para a lateral não tem como objetivo ser o galho mais alto que aponta para cima, ou vice-versa. Ou seja, o ser humano não é o objetivo final da evolução, simplesmente porque não existe uma linha de chegada. Nós não somos o resultado final de nenhum processo. Outras espécies atuais, como sei lá, macacos, não têm a menor pretensão de se tornar um ser humano pagador de impostos. E tudo bem, eu não os critico. A realidade é que as outras espécies estão sendo muito bem, obrigado, elas mesmas, vivendo a sua vida adaptada à sua realidade. Nós humanos somos apenas uma de inúmeras possibilidades que surgiram ao longo da história da vida. E é uma conclusão dura, mas enquanto a escala Nature dizia, você está no topo, a árvore da vida responde, você faz parte do todo. E você é tão evoluído quanto o micróbio vivendo no resto da folha comida por um inseto debaixo de uma pedra qualquer. E um certo passarinho qualquer acabou mudando a história da ciência para sempre. Agora, para saber como isso aconteceu, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para ver os meus vídeos curtos. E manda um e-mail aqui pro primeiro contato aqui na descrição para me chamar para sua cidade, para dar uma palestrinha, porque agora isso é uma coisa que eu faço. Eu dou palestras por aí e tchau!